Tá, mas daí tipo, o tema, qual que é o tema de hoje? Hoje é Pantera, cara. A gente vai falar do Pantera, a trajetória do Pantera, como a gente faz aqui. A gente fez, ó, eu fiz o roteiro ali, tudo certinho até. Não, mas é esse o tema? É, que a galera pediu pra caralho, né, cara? Tem que fazer uma hora. E aí, cara, mas é tranquilo, dá pra fazer, eu acho que pô. Tá, mas e daí, qual é o tema? Cara, Pantera, eu falei. Então hoje vamos falar sobre Pantera. Tá, cara, mas eu não sei nada sobre Pantera. Então sai. Então começando mais um Pedreira. Jesus! E John Anselmo. E hoje não teremos o Mark falando sobre nada porque ele está sem dentes. Ele voltou a quando ele tinha tipo 1 ano de idade, Um aninho de idade. sem cabelo e sem dentes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Pantera, nada melhor que o Jesus, que ele gosta muito dessa banda, né? Pantera foi uma banda que surgiu no Texas em 1981. Na pequena cidade chamada Arlington. Inicialmente ela era formada pelos irmãos Abbott, pelo Vinnie Paul e pelo Diamond Darrell, mais para frente chamado Dimebag Darrell, né? Junto com eles no começo eles tinham um outro baixista e um outro vocalista que eram muito ruins, principalmente o vocalista. Certo. E aí trocaram por Rex Brown, que é o baixista que ficou até o final da banda, e por Terry Glaze, que depois veio a ser chamado Terrence Lee, que era um guitarrista deles também base, no começo eles tinham 2 guitarras, e que cantava muito bem, então botaram ele pra cantar, porque ele era melhor do que o vocalista original. Com certeza. Chegou até a gravar alguns materiais com eles, né? Terry Glaze foi o vocalista deles pelos 3 primeiros álbuns, quando eles tinham uma fase glam, né? Os primeiros álbuns eram totalmente glam, hard rock. O próprio Dimebag era totalmente influenciado por Kiss. Você pode ver algumas fotos dele pintado de Kiss, ele adorava fazer umas fantasias, ele era mó viciado em Kiss. Até existe um vídeo na internet, cara, que mostra o Dimebag com acho que uns 18 ou 19 anos, tocando guitarra, fazendo solos de hard rock da época. Sim, porque era o que eles tocavam na época. É. Inclusive, Dimebag Darrell começou bem novinho, ele era o mais novo da banda, tinha 16 anos, o irmão dele tinha 2 anos a mais. O pai deles era gravador de música country na cidade deles, e por isso eles eram bem influenciados pelo country blues no início, que incentivou o Dimebag a tocar guitarra. E ele era, digamos assim, a estrelinha da época. Participava de concursos, ganhava todos, até que decidiram que não participasse mais de nenhum concurso. Olha só. Então, antes de entrar no filme Anselmo, eles já tinham gravado 3 álbuns. O Metal Magic, em 1983, Projects in the Jungle, que foi em 1984, e o I Am The Night, que foi em 1985. Depois disso, influenciados por Metallica, principalmente por outras bandas de thrash, especialmente com o álbum Master of Puppets, eles decidiram deixar a música mais pesada e quiseram trocar de vocalista porque o vocalista deles definitivamente não teria nada a ver com esse estilo novo que eles queriam chegar. E aí, para trocar de vocalista, nesse período eles tiveram até 3 vocalistas aleatórios, assim, quando descobriram Philip Anselmo. Foram achar ele lá em New Orleans. Então, logo que o Anselmo entrou, eles fizeram um álbum que é o Power Metal. Então ele regravou algumas músicas do Terry Glaze e além de outras músicas originais, né? Nessa fase eles estavam numa transição, a gente pode dizer, porque eles ainda não eram totalmente trash. E aí em 89 eles assinaram com a gravadora ATCO, que era uma grande gravadora da época e tal, e que estava lançando muita banda de metal. Depois de assinarem com essa gravadora, eles foram gravar o grande álbum, não só nós, os fãs, mas até a própria banda considerou o debut deles mesmo, no início, que é o Cowboys from Hell de 1990. O thrash veio para influenciar ainda mais esse álbum por meio das músicas Cowboys from Hell, Psycho Holiday, Domination também, né? Demonstraram bem isso, enquanto Cemetery Gates e Shelter ainda eram da influência antiga deles. Nesse álbum eles poderiam se dizer que lançaram um estilo novo, que seria uma vertente do thrash, chamado Groove Metal. Groove e peso, marca registrada deles a partir desse álbum. E você falou de Domination, Domination é uma das músicas que o Apocalyptica gravou, né? Com esse peso do thrash, mas a influência do thrash metal, eles sujaram mais a guitarra, botaram mais distorção na guitarra e no baixo, né? Deixaram aquele troço mais pesado. O álbum de maior sucesso, teoricamente, 2 vezes platina, né? opa, então, né? Merecido o maior sucesso deles. Seria o Vulgar Display of Power, de 1992. Exatamente. Onde os vocais e o falsete foram substituídos por vocais mais gritados, né? Naquela época. Aquele rasgado típico do Anselmo e tal, que virou a marca registrada deles no vocal. E tudo isso apesar da crise do metal na época, né? Sim. 1990. 92, o álbum lançado. E foi nessa data que o Diamond Darrell decidiu transformar o nome dele para Dimebag Darrell. Dimebag. Esse álbum encabeça algumas das grandes músicas rifadas, né? O estilo de riff de guitarra deles com a Walk, Mount for War, This Love, enfim, muitas músicas pesadíssimas com aquele riff bem característico. Trouxe Dimebag Darrell para se tornar o rei do riff. E Walk, que é uma música reproduzida até hoje por
vários artistas, né? Regravado por Avenged Sevenfold, entre vários outros aí. Bom que tá lá no nosso top 10 hits, inclusive. Exatamente. Bom, Far Beyond Driving foi um álbum de 1994. O álbum chegou ao topo das paradas americana e australiana, sendo o álbum de metal mais pesado a conseguir esse feito. Eles gravaram uma surpresa para os fãs nessa época, nesse álbum, que é a última faixa do disco, uma homenagem ao Black Sabbath com Planet Caravan. E esse álbum tem mais uma coisa, duas capas. Uma capa original, primeira capa deles, que é uma capa, digamos assim, pornográfica, né? E uma segunda capa porque eles foram proibidos de utilizar essa capa e tiveram que recolher, principalmente na Austrália. Com esse álbum eles ganharam o Grammy de Best Metal Performance com a música I Am Broken. E num show deles, eles bateram no segurança e estavam impedindo que fãs subissem no palco. Por isso eles foram processados pelo segurança. Nessa época o Phil Anselmo reclamava muito de dores nas costas. Isso, ele começou a utilizar mais drogas e mais heroína e só agravou a sua dependência química. Também teve sua banda paralela Down nessa época, né? Opa. Tudo isso gerou muita intriga entre eles. O próximo álbum, The Great Southern Trendkill, foi lançado em 1996. O Phil Anselmo gravou lá em New Orleans. A música Drag the Waters chegou a rolar de maneira considerável na MTV, porém a banda cairia em termos de popularidade. Talvez por causa do período que eles ficaram sem gravar, né? Entre 94 e 96, 2 anos E até pela tendência da música, da época e tudo mais, essas coisas É. tudo influenciam um pouco nessa questão, né? Com esse álbum eles entraram em turnê. No meio da turnê, depois de um dos shows, o Phil Anselmo teve uma overdose de heroína. E por 5 minutos o coração dele parou de bater. Então Ele morreu. Ele morreu. Ele chegou no hospital e quando ele acordou, a enfermeira disse pra ele que ele tinha tido uma overdose de heroína e que ele estava renascido. Por causa de tudo isso daí, eles ficaram um bom tempo sem gravar de novo. Em 2000 eles vieram a gravar o Reinvented the Steel, que daí teve a participação até do Carole King, do Slayer. Podemos dizer que foi o melhor álbum deles porque eles ficaram em 4º lugar na Billboard com esse álbum. Apesar de uma questão que você vai evoluindo no trabalho, né? Apesar de outros terem uma notoriedade, uma popularidade melhor. Pense, os caras estavam no auge, ganhando horrores, gravando um dos melhores álbuns dele, e aí, 2000 acontece o atentado do 11 de setembro. Ah, teve isso que influenciou também, né? O 11 de setembro influenciou até a banda Pantera, cara. O Imagina. Phil Anselmo pediu uma pausa de um ano, só que aí, uma pausa de um ano, ele só deu uma pausa no Pantera, porque ele continuou gravando com o Down e com o Superjoint Ritual, que eram as duas bandas paralelas dele. Gravou e fez turnê com as duas bandas. Assim como já tinha acontecido algumas outras vezes, porém em períodos curtos, o restante da banda ficou aguardando o retorno do Phil Anselmo, né? O que não aconteceu. Então, os irmãos Abbott não terminaram oficialmente a banda naquele momento, até iniciar o Newfound Power, que mais pra frente seria chamado de Damage Plan. Aí, em 2013, eles oficialmente terminam a banda. Tudo isso gerou muita intriga entre eles, né? Claro, o término não foi muito amigado, né? O próprio Rex Brown, que era o baixista deles, chegou a tocar com o Down nos 2 últimos álbuns deles. Ele era o cara que tava em cima do muro, né? É, ele entrou na banda, no começo da banda, mas não era o melhor amigo dos caras. Era sempre aquela briga de, por exemplo, o Phil Anselmo queria gravar algumas coisas, os irmãos Abbott queriam gravar outras, e aí isso rolava as rixas, o Rex ficava ali no meio sem entender porra nenhuma. Então o Damage Plan havia gravado um álbum em 2004, o álbum se chamava Newfound Power, e aí em dezembro, dia 8 de dezembro de 2004, Nightingale entrou no show e fez vários disparos, né, atingindo o Dimebag Darrell. Ninguém comenta sobre isso, mas além do Dimebag, morreram também uma funcionária que fazia limpeza do local e um segurança, até que chegou um policial e conseguiu matar a Nightingale. Morreu ainda mais uma pessoa da plateia e foi ferido também o hold do baterista. E aí entrou o policial no palco e matou o tal do Nathan Gale, que foi uma... Imagina, esses troços sanguinolentos. É uma tragédia, né? Com isso se tornou impossível a reunião novamente do Pantera, apesar de o Phil Anselmo querer se reunir com o restante da banda e se tornou arrependido das rixas que eles tinham na época de banda. Ele chegou até a gravar um vídeo, tem até legendado no YouTube, a gente pode deixar um link pra vocês, onde ele fala o quão grandioso era Dimebag Darrell. Acho que até é emocionante você ver o depoimento dele nesse vídeo. E o Rex Brown também escreveu um livro com a biografia dele. É um livro meio triste, assim, meio deprimido, mas conta bem a história sobre a trajetória da banda. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse um pouquinho da história do Pantera que vocês tanto pediram pra gente. Não deixe de mandar de novo seus comentários. Curtam aqui esse vídeo aqui embaixo, humildemente peço que se inscrevam também. Acessem nossas redes sociais aqui no lado, como Facebook, Spotify, Twitter, Instagram, Instagram. todas essas coisas nossas aqui. Queria te agradecer também a presença de Jesus Cristo nos nossos estúdios. O Marco também, obrigado por ficar atrás da câmera aí. E é isso aí. Ih, eu não apareci.